A hora da TV para crianças não tem culpa pelos problemas de atenção. Olha que interessante. Então é uma coisa que talvez chacoalhe um pouquinho aí as coisas que a gente sempre pensa sobre a influência, né, da televisão, a influência das coisas no nosso desenvolvimento, assim, principalmente na questão da nossa atenção. Então, resumo. É uma crença comum que a exposição à televisão na infância causa problemas de déficit de atenção em crianças em idade escolar. Uma afirmação nascida dos resultados de um estudo de 2004 que parecia mostrar uma ligação entre os dois. No entanto, uma análise mais aprofundada das evidências sugere que isso não é verdade. Olha que interessante. Uma revisão abrangente publicada pela revista Psychological Science reexamina trabalhos anteriores que afirmavam mostrar uma ligação direta entre o tempo de tela precoce e os problemas de atenção em crianças. Embora outros estudos não reflitam essas descobertas, as pesquisas anteriores continuam a ser amplamente divulgadas pela mídia. Então, assim, existem até mesmo outros estudos, tá? Olha que interessante. Então, existem outros estudos que mostram isso também, que na verdade a exposição aí na TV talvez não influencie tanto assim na questão do problema de atenção das crianças. Tá? E mesmo assim, elas não são divulgadas. As pesquisas anteriores, na verdade, são mais divulgadas. As descobertas do estudo original, após um exame mais minucioso, não são confirmadas. Descobrimos ainda que não há evidência que a TV por si só causa TDAH ou qualquer tipo de problema de atenção em criança, disse Wallace E. Dixon Jr., professor de psicologia e chefe de departamento da East Tennessee State University, coautor do estudo. Nossa pesquisa também nos diz que é importante ser cético em relação a descobertas arrasadoras que vêm de forma de algo que todo mundo está fazendo prejudica os nossos filhos. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Excelente essa colocação. Isso é muito interessante porque eu também já fiz isso, tá? É normal. Mas assim, eu tento, né? Apesar de às vezes fazer isso assim, de maneira impulsiva, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, afirmações, né? Pessoas falando, por exemplo, o mundo tá muito pior hoje, as coisas, nossa, hoje as pessoas estão mais violentas, as pessoas estão às vezes, será? Não sei se é tão assim. Às vezes é que hoje as pessoas veem mais as coisas, né? Então, hoje você tem acesso às informações, então aparece muito mais a questão das pessoas serem mais violentas, né? Então, acho muito interessante. Essa colocação eu achei perfeita. Alegações extraordinárias, existem evidências extraordinárias. Até a ideia do mundo tá pior. Cara, se pergunte, você aí se pergunte. Essa é uma velha coisa que o grande Jordan Peterson sempre pergunta. E é verdade, você está melhor do que seus avós? A sua vida é melhor do que a vida dos seus avós? Você está melhor do que seus avós? Tirando aí casos de pessoas, sei lá, que às vezes perderam tudo nesse meio do caminho e tal. A maioria das pessoas estão melhor, né, do que os avós. Se não estão igual, estão melhores do que os avós. Seja melhor no sentido de ter internet, ter televisão, ter comida de uma maneira mais simples, mais fácil de você conseguir, ter aquecimento, né, ter ar-condicionado, ventilador, tá? Ter um carro, ter um meio de transporte, ter uma possibilidade de ter um transporte. Então, assim, é uma coisa que é uma pergunta interessante que coloca, assim, pelo menos em dúvida a questão de que o mundo tá pior, antigamente, não sei o que e tal, era melhor, ou qualquer coisa nesse sentido, ou o mundo tá sendo destruído pela civilização ocidental, né? Pela civilização ocidental, a gente tem que destruir o ocidente e coisas nesse sentido. Cara, sua vida está pior do que a vida dos seus avós? Essa é a velha pergunta. Mas enfim, vamos voltar aqui. Desviei um pouquinho do assunto. Então, alegações extraordinárias, existem evidências extraordinárias. O que nos empolga na pesquisa é que podemos diminuir a responsabilidade de culpar os pais ou fazer com que eles se sintam culpados por deixarem seus filhos assistirem a televisão quando são muito pequenos. A pesquisa recentemente relatada envolveu olhar para os mesmos dados do estudo de 2004 e usar análise de multiverso, uma técnica que envolve fazer uma pergunta de pesquisa de centenas de maneiras diferentes, de determinar se as respostas são semelhantes a cada vez. Esse método foi usado para criar 848 análises para descobrir se assistir TV no início causa problemas de atenção posteriores. A grande maioria dos resultados não mostrou nenhuma ligação entre os dois.
Os poucos que o fizeram acreditam os autores, refletem algumas estranhezas no conjunto de dados que provavelmente não representam o mundo real. Aí tem novamente aqui, tá, a referência para vocês poderem dar uma olhada, tem o DOI aqui. Infelizmente não tinha o acesso também. Então, olha, você vê, né? Mais um estudo interessantíssimo aí para mostrar pra gente talvez toda aquela culpa, toda aquela coisa que a gente vê. E será, porque tem muitas pesquisas relacionadas também com o celular no filho. Aí, né, você vê como é difícil aí, né? Eu tenho a opinião formada sobre isso, que não dá o celular pro filho antes dos 2 anos de idade, todas essas questões, porque tem pesquisas que mostram isso e tal. Mas do mesmo jeito que essa questão da TV, né, mostrou isso, será que o celular também não tem isso? Vocês estão vendo uma criança chorando, é meu filho, tá? Mas enfim, tá com a mãe. Mas enfim, então, será? Né? Não tô falando pra você fazer isso, tá? Se você conseguir se prevenir e tudo mais, ok, prevenir de fazer essas coisas. Mas é uma coisa de tentar tirar justamente a culpa, né? Se você ficar se sentindo muito culpado por conta disso, então relaxa um pouquinho, tá? Relaxa um pouquinho. Você não vai ser o pai perfeito, você não vai conseguir fazer as coisas perfeitas. Eventualmente você vai errar com seu filho. Não tem como, todos nós temos traumas, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades que foram causadas pelas nossas experiências de vida. Então, independente de como você agir com seu filho, independente do que você fizer, claro, tente ser o melhor possível, né? Você vai errar, você vai cometer alguns erros, alguns problemas que vão causar até mesmo a formação do seu filho, como ele ninguém vai ser perfeito, tá? Então, isso é muito importante para tirar um pouquinho desse peso, tá? Isso é interessante até para falar daquelas pesquisas, por exemplo, de nutrição, né? Nutrição. Tem até uns vídeos zoando sobre isso, né? Que antigamente, por exemplo, comer manteiga era a pior coisa do mundo, né? Manteiga tinha que comer margarina, né? Margarina é melhor. Hoje margarina é a pior coisa do mundo, né? Porque a coisa mais artificial possível, e manteiga, na verdade, não é tão ruim assim. Na verdade, até para cozinhar, você tem que usar banha de porco. Então tem umas coisas assim, o ovo já foi vilão várias vezes. Já foi vilão, já foi a melhor coisa do mundo, aí ele voltou pra ser vilão, aí voltou a ser a pior coisa do mundo. Então é uma coisa assim de vai e vem, que as pesquisas vão mostrando que é muito interessante. Isso que mostra como a ciência, na verdade, funciona. As pessoas acham que ciência é uma coisa determinada, né? Existem algumas coisas na ciência que são determinadas, que existem as variações. E algumas pessoas querem pegar as variações e transformar em fato, em geral, como se fosse uma coisa geral. Mas, que são, tipo, leis de física, leis, biologia também, né? Tem pessoas que querem mudar isso também, mas enfim. Tem essas questões, mas tem outras coisas mais a ver com o nosso comportamento, com o nosso funcionamento, com a questão química, né? Que a gente, por exemplo, da questão de alimentos, que na verdade, conforme a gente vai pesquisando mais, conforme a gente vai mudando o formato da pesquisa, mudando os aparelhos para medir, enfim, qualquer coisa nesse sentido, vai mudando essas coisas. Então eu acho muito, muito bacana, achei muito legal essa pesquisa também, que mostrou isso pra gente. Aí se vocês tiverem interesse, lembrando que o link tá aí na descrição.